a fim de que 5 homens se alimentem. Só que quando a gente lê todo o texto, percebe-se assim que o Senhor está fazendo mais do que multiplicar isso. Sabe, a graça de Deus, a misericórdia de Deus se manifesta muito para além disso. Então o que a gente tem é uma multidão e essas pessoas estão seguindo a Jesus pelos muitos milagres que Cristo opera, sabe, pelas maravilhas, principalmente as curas que Cristo está fazendo. Então quando essas pessoas sabem que Jesus está próximo a qualquer lugar que seja, essas pessoas se direcionavam ao Cristo. Aleluia! Nessa situação, há um número muito grande. E Jesus chama um dos discípulos dele e diz assim: ó, a hora está avançando, já está ficando tarde e a gente precisa oferecer alguma coisa para esse povo comer. O que nós daremos para eles comer? Daqui a pouco, quando esse povo sentir fome no meio do deserto, o que a gente vai fazer aqui com esse tanto de gente? E aí o Filipe fica assim meio que atrapalhado, né, confuso com isso. E ele olha para Jesus, sabe, diz assim: Senhor, mas tem muita gente aqui, e ainda que nós tenhamos muito dinheiro para comprar pães, a gente não vai conseguir suprir a fome desse povo, porque são muitas pessoas. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus fazia essa pergunta, sabe? Olhava para o Filipe e perguntava: Filipe, o que nós vamos fazer para alimentar esse povo? Era só para testar Filipe, porque na verdade a Bíblia nos ensina que Cristo já sabia o que ele faria. Então Jesus já tinha uma maneira de suprir a fome daquele povo. O Senhor já tinha um jeito de resolver aquela situação. Só que enquanto Jesus está conversando com o Filipe, a Bíblia diz que chega um outro discípulo, que é o André, e o André diz assim: Senhor, tem um rapaz aqui que ele tem 5 pães e 2 peixes. Isso aqui é o que para esse tanto de gente? Mas, em outras palavras, ele está dizendo: o rapaz está oferecendo o que ele tem, que são os 5 pães e os 2 peixes. Aqui, irmão, existe um grande milagre, talvez maior que o milagre de Deus pegar pães e peixes e multiplicar. Porque para Deus, multiplicar pães e peixes não é um milagre. Para Deus, isso é um milagre para nós. Porque nós não conseguimos multiplicar pães e peixes. A gente não faz isso. Agora, Deus, é da natureza de Deus multiplicar. Sabe? A natureza de Deus é uma natureza multiplicativa. A gente entende isso quando nós olhamos, por exemplo, no livro de Gênesis. Ninguém olha Deus criando o mundo e fala assim: nossa, Deus está fazendo um milagre criando o mundo. A gente não vê um milagre no capítulo 1 de Gênesis. Por que não é um milagre Deus dizer: haja luz e houve luz? Porque o ato de criar é da natureza de Deus. Então para Deus aquilo é totalmente normal. É como para nós, sei lá, pegar um pano desse aqui. Isso aqui não é um milagre para nós levantar um pano desse aqui, porque isso é da nossa natureza. Nós temos todas as condições de fazer isso aqui. Assim como para Deus dizer: ó, haja separação entre água e terra, isso não é um milagre, é da natureza criativa de Deus. Aleluia! Então quando Deus pega 5 pães e 2 peixes e multiplica isso de maneira que tem 5 pães e 2 peixes, e Deus pega, Cristo apresenta isso, dá graça ao Pai, começa a repartir isso aqui, e esse negócio vai multiplicando, mais 5.000 pessoas vão se alimentar, vai sobrar um monte de comida ainda. Jesus está inteiramente natural frente a isso. Isso não foi um milagre para Jesus. Amém? Isso é totalmente normal para Cristo, é da natureza dele. De outro lado, tem um menino que está no meio de um deserto e não tem nada para comer. Jesus está procurando comida para aquele povo. Aleluia! E tem esse menino, e quando ele percebe esse clima, né, essa atmosfera, que esse povo está ficando com fome, Jesus está procurando alguma coisa para dar para eles comer, aí ele vai lá e se apresenta: diz: Senhor, eu tenho 5 pães e 2 peixes na minha mochila, e aí eu vou oferecer para de repente dá para fazer alguma coisa para matar a fome de alguém. Isso aqui é um milagre. Aleluia! Por quê? Porque pensa que nós estamos no meio do deserto, certo? E a gente está lá no meio do deserto, tem 5.000 pessoas. E aí eu percebo, eu estou com a minha mochila, na minha mochila eu tenho 5 pães, 2 peixes, né, um sanduíche, alguma coisa aqui. E eu percebo que essa turma toda está começando a ficar com fome, não tem comida para ninguém. Irmão, o que você vai fazer com os pães e os peixes que tem dentro da sua mochila? Hã? A gente vai comer isso tudo, não é assim? Você não vai ter nem fome, mas você vai comer isso tudo para garantir que a outra pessoa não vai comer. Que se a gente ficar aqui no meio do deserto por muito tempo, vai comer o suficiente para ficar aqui pelo menos 10 dias. Não é assim? Porque isso é da nossa natureza. Esse espírito egoísta é da nossa natureza. Então a gente comeria tudo escondido. De repente você cavaria um buraco, entraria no buraco, comeria os
é da nossa natureza. Aleluia. Então, quando o Espírito de Deus, porque isso aqui não é obra de homem, é obra do Espírito Santo, desce no coração daquele menino, no meio de 5.000 pessoas, não tem, ele é o único que tem alguma coisa para comer. Aí o Espírito de Deus desce no coração dele e move ele para procurar Jesus e entregar o que ele tem para comer. Isso aqui é um milagre. Por que isso é um milagre? Por quê? Porque não é da nossa natureza. O milagre de Deus é isso, é quando o Senhor entra na nossa natureza pervertida e transforma essa natureza para os propósitos de Deus. Aleluia. Para a vontade de Deus. E aí sim nós temos um milagre. Veja que é um milagre, muita gente está aqui. Muitos de nós estamos aqui, porque a nossa natureza não queria que a gente estivesse aqui. Sabe? Por nossa natureza, a gente está aqui fazendo outras 1000 coisas e menos estando aqui na igreja. E nós estamos, por quê? Porque o Senhor, Ele entrou na nossa natureza pervertida e o Senhor opera um milagre de transformação nessa natureza. Então a gente vem aqui para submeter essa natureza, que é o que nos dominou a vida inteira. Então a gente vem aqui para submeter essa natureza nossa à vontade de Deus. Irmão, quando você ora ao Pai Nosso, isso é um milagre sobrenatural. Quando nós oramos a Deus, nós cheios de vontade, que aplicamos a nossa vida a fim de conquistar as nossas vontades, de impor a nossa vontade, nós, homens, seres humanos, que tiramos a vida do outro, quando essa outra vida não atrapalha a execução da minha vontade. E aí nós olhamos para o céu e oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Isso é um milagre. Porque nessa hora nós submetemos a nossa natureza e a nossa vontade egoísta à vontade de Deus. Então aqui o Senhor está operando o milagre. Então assim, por regra geral, o milagre maior que Deus opera na nossa vida, como a gente já comentou instantes atrás, é essa conversão que Deus opera. É a consciência, irmão. O milagre não está no pão que Jesus multiplicou. O milagre está na consciência daquele menino, que entendeu que o que ele carrega na mochila não é dele, está nas mãos dele, está delegado a ele, mas aquilo é de Deus, para em algum momento servir a um propósito de Deus. E quando a gente não entende isso, nós podemos orar e o morto ressuscitar, e isso não vai ser um milagre, porque não salvou a nossa consciência, porque não abençoou o meu entendimento. Às vezes eu estou orando e o morto está ressuscitando, e isso não está sendo um milagre, porque o morto ressuscitar não está atingindo o propósito que Deus teria ao ressuscitar aquele morto. Glória a Deus. Deus ressuscitaria, Jesus está curando um monte de gente, a fim de que aquelas pessoas vejam que Cristo é o profeta, o enviado de Deus, o Messias enviado de Deus. Sabe? E enquanto essa consciência não é formada naquele povo, aquela cura é um presente que ele está recebendo. Aleluia. O milagre de fato vai acontecer quando aquele povo olhar para esse milagre que Jesus está fazendo, curando a saúde deles, por exemplo, e eles olhar para aquilo e entender: poxa, esse aí é de fato o Filho de Deus. Então esse aqui vai ser o seu milagre. Porque quando Jesus cura, Jesus não cura para minha satisfação. Irmão, esse corpo aqui, isso aqui é para morrer, esse corpo aqui não vai ser salvo. Sabe? O máximo que vai acontecer com esse corpo aqui, segundo Paulo ensina no livro de Coríntios, é que esse corpo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. É isso que a Bíblia nos ensina. Esse corpo aqui, dessa maneira, você está condenado à morte, a essa morte natural que nós temos. E nós estamos achando que o milagre de Deus é para salvar o corpo, sabe? A gente está achando que o milagre de Deus é para curar as vistas, para que a gente volte a ver e faça sinal um monte de coisas. O milagre de Deus é para levantar o que está caído. Não, o milagre de Deus não é para simplesmente, não. O fim do milagre de Deus não é abençoar a nossa satisfação. O fim do milagre de Deus é revelar que Cristo é o Filho de Deus. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então haverá um milagre hoje, se a gente orar e alguém for curado, e todo mundo conseguir olhar para essa cura e entender: poxa, Jesus está fazendo isso, e nós entendemos que não há outro tão grande como Cristo. Então assim, o milagre está nesse fato de a gente olhar e entender que o que Deus está proporcionando a nós não é para morrer em nós, não é para operar uma satisfação em nós.
mas é um instrumento para que um propósito de Deus seja alcançado. Então, quando esse menino aqui tem 5 pães e 2 peixes na mochila dele, o milagre foi ele entender o seguinte: isso aqui não é para matar a minha fome, isso aqui é para ser nas mãos de Deus, um meio de Jesus fazer um milagre na vida desse homem. Então ele pega o que ele tem e vai lá e oferece para Cristo. E Cristo pega aquilo, apresenta para Deus, reparte aquilo lá tudo e pão. Alimentou 5 pães e 2 peixes. 2 coisas que podia ter acontecido com esse pão: o menino ter comido sozinho e o pão ter acabado nele, na barriga dele. E a outra coisa foi isso, ele usar aquilo a fim de Deus. A gente não tem muito tempo, então assim, o que nós precisamos se colocar no nosso coração é o fato de que nós temos 5 pães e 2 peixes na mochila que a gente carrega, sabe? Essa bagagem que está aqui em cima, essa bagagem que está sentada, cada um de nós temos 5 pães e 2 peixes. Você pode pegar isso aí que você recebeu de Deus e comer para aumentar a sua fome. Você pode pegar isso aí que você recebeu de Deus, um talento que Deus deu no seu coração, e comer isso aí para matar a fome do nosso egoísmo, para matar essa fome da nossa missão. Então a gente pode pegar isso aqui que nós recebemos, um talento que Deus deu para o irmão cantar, e a gente pode usar esse talento que eu recebi para cantar, sabe, para alimentar a soberba do meu coração. E esse talento vai morrer alimentando essa soberba do meu coração. A gente pode pegar a capacidade que se tem de ensinar coisas para alguém e alimentar com essa capacidade que nós temos, sabe, o desejo e o conhecimento que está pulsando dentro do nosso coração. Ou a gente pode pegar, sei lá, o carro que Deus deu para alguém aqui e alimentar o desejo do nosso coração de se apresentar como mais vantajoso e ensinar alguém que não tem isso. Então, todos os 5 pães, os 2 peixes que você carrega, você pode fazer unicamente 2 coisas com elas. Mesmo que nessas 2 coisas você se desdobra muitas outras, mas por princípio são 2 coisas. Você usa o que você tem para alimentar o seu coração, ou você usa o que você tem para oferecer para Deus. Aleluia! O casamento que você tem, aleluia! Você pode pegar seu casamento, você tem 2 coisas para fazer no seu casamento. Você usa esse casamento para suprir as necessidades que você tem, a sua carência, talvez, de companhia, sabe? Enfim, todas essas questões que envolvem. Você vai pegar esse casamento para a glória de Deus. Sabe? Você está namorando, a gente está cultuando hoje, a gente pode pegar esse culto aqui para suprir uma carência nossa, uma necessidade, entre aspas, nossa, ou para oferecer esse trabalho. O milagre está na consciência de que tudo que está nas nossas mãos não é para correr em nós. Tudo que Deus pôs aqui não é para voltar para mim, é daqui para o propósito. Sabe? Nisso estará o milagre. Quando Deus oferece a consciência em nós. Porque por natureza nós não repartiremos o que Deus está dando a nós. Por natureza, tudo que você tem vai ser de boca aberta. Por natureza, tudo o que nós temos nós usaremos para tentar tampar. Eu sei que isso é assim meio que senso comum, mas para tampar um buraco que tem dentro da gente. O negócio é que isso nunca vai encher, sabe? Irmão, para Deus a multiplicação não está em reter para nós. É isso que a gente precisa entender. O que o texto ensina para nós é multiplicação. Nas perspectivas de Deus, não é reter os 5 pães e os 2 peixes para nós. A multiplicação na perspectiva de Deus é oferecer isso para ser repartido para Deus. E aí vem uma frase que eu li um dia assim, que eu achei muito interessante, que diz que repartir é multiplicar. É isso aí que Deus faz. Quando a gente oferece, quando a gente reparte tudo que Deus tem dado a nós, o Senhor está multiplicando isso. Aleluia! Você está achando que você vai pegar os 5 pães? Às vezes a gente acha que se você pegar os 5 pães e entenda 5 pães e 2 peixes como aquilo que você tem na sua vida, e a gente pensa, se eu pegar os meus 5 pães e os meus 2 peixes, se der para alguém eu vou ficar com fome. Irmão, você não vai ficar com fome. Porque Cristo está pegando 5 pães e 2 peixes, está repartindo para 5 mil homens comer, está sobrando 12 cestos. Pega esses 12 cestos que vai levar para sobrar e leva para sua casa. E come todos os outros dias, porque o Senhor nos multiplica de uma maneira que nunca faltará mais aquilo que nós e a tendência de piorar assim nesse mundo atrapalhado, diríamos assim, que a gente vive, é a falta de tempo, sabe?
Então o que a gente mais encontra é as pessoas com problema em relação ao tempo. Poxa, não dá para eu ajudar, não deu para eu visitar o irmão, eu não tive tempo, eu estava fazendo isso. Não deu para eu ir na casa da minha mãe, eu não tive tempo para ir lá esse dia. Não deu para ir na igreja, eu não tive tempo. Não deu para fazer um monte de coisa por causa do tempo. A gente usa o tempo que o Senhor podia multiplicar para fazer grandes maravilhas na nossa vida e na vida de outra a partir da nossa. A gente usa esse tempo como ele só para tentar resolver a nossa vida. Irmão, você vai morrer correndo e não vai resolver sua vida. Aleluia. Sabe? A gente vai estar morrendo assim, vendo um monte de coisa que a gente não teve tempo para fazer. Porque você tentou resolver os seus problemas usando o tempo que você tem só a seu benefício. Aleluia. Não vai dar certo. Enquanto a gente vê a mentalidade que o tempo, por exemplo, é para nós, o tempo que eu tenho para eu resolver a minha vida, para eu resolver as minhas coisas, vamos morrer no meio disso aí. Vamos morrer correndo para isso. Sabe? E a partir do dia que a gente entender que o tempo que Deus nos deu é para um propósito de Deus, nós descansaremos. Aleluia. Você não vai precisar de um dia de 48 horas, um dia de 12 está mil maravilha, porque Deus está multiplicando cada minuto. A cada hora o Senhor está fazendo coisas maravilhosas. Então, assim, qual é o chamado de Deus para a nossa vida hoje? Ou de repente Deus nem necessariamente chama. O Senhor apresenta circunstâncias para nós, a fim de que por um milagre do Espírito Santo, na nossa consciência, no nosso coração, a gente olhe para essas circunstâncias e veja: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Sabe? Deus está aqui os 5 pães e 2 peixes que eu tenho. E o Senhor vai fazer uma grande multiplicação. O Senhor vai fazer uma grande obra. Você pode crer nisso, levanta a sua mão. O Senhor vai operar uma grande multiplicação a partir da sua vida em nome de Jesus. Se eu como os 5 pães, isso morre em mim, acabou a história hoje. Mas isso aqui aconteceu há 2000 anos atrás aproximadamente, e hoje ele está aqui fazendo memória da vida desse menino. Isso é um milagre de Deus. Porque o Senhor pega uma coisa que eu podia ter comido e acabado agora, e o Senhor faz um milagre, e a partir disso, daqui 2000 anos, quem sabe alguém vai estar fazendo memória disso que Deus está fazendo. Então não pegue um dom que Deus te deu e como ele para saciar a sua vida. Pegue esse dom e reparta para um monte de gente. Olhe para um monte de gente. A gente está pegando a graça que Deus dá para nós orar, nós estamos orando só para a nossa família. Você está orando só para a sua vida, nós estamos orando só por nós. Sabe, o Senhor está ensinando a gente a orar para um monte de gente, então vamos repartir essa graça. Você tem força para orar, não fica orando só pela sua casa, começa a orar por um monte de gente que você nem conhece. Começa a orar pelos inimigos que a gente tem, porque assim nós estamos oferecendo ao outro o que Deus deu a nós. Sabe, irmão, você não precisa. Você não é graça. Você se dá de Deus e vai repartir isso para 20 outra pessoa. A graça de Deus não é assim. Sabe qual é o problema? É que a gente tem uma tendência de nunca entender que o que nós temos é o suficiente. Então, gente, você está precisando de mais um monte de coisa. Sim, nós estamos precisando de mais um monte de coisa. Ou há um milagre na nossa consciência para a gente entender que tudo que Deus nos deu é bastante para nós. E que a partir disso o Senhor ainda multiplica para a vida do outro. Aleluia. Aleluia. Então o milagre de Deus está nisso. E entrar no nosso coração hoje e ensinar para nós que o Senhor quer, a partir do que foi confiado nas minhas mãos, operar na grande obra. Para encerrar, já está encerrando agora, eu conheço uma mulher, uma amiga, o nome dela é Célia. E a Célia, assim, é uma bênção de Deus. E a Célia faz um trabalho dentro da cadeia, com mulheres, logicamente, e ela faz esse trabalho de tentar ressuscitar. Fugiu agora, não vou dar conta de falar a palavra. Ela está tentando, assim, colocar essas mulheres novamente na sociedade, sabe? Socializar essas mulheres novamente. Então o que acontece? A Célia, esses dias para trás, ela estava dando um testemunho e falando assim de tudo que estava acontecendo lá na cadeia, assim, uma coisa muito maravilhosa. E ela falando, ela trabalha lá com arte, então ela ensina uma série de artes, sabe? Essas coisas simples. E ela vai ensinando essas mulheres, elas se envolvem, então elas produzem uma série de artigos lá dentro, e a Célia pega aquilo, sai, vende aqui fora, leva dinheiro de alguma forma, enfim, uma maravilha que Deus está fazendo lá dentro. E aí a Célia dando o testemunho dela e falando assim, irmão, a arte, a gente não tem que ensinar arte necessariamente para ninguém, sabe? A gente está ensinando a arte como um meio para alcançar o coração daquelas mulheres. E a gente está conseguindo alcançar. Então a gente o que você sabe fazer? Não morra com isso que sua vida não. Aleluia. Pega isso e bota na mão de Deus. Faça isso para a glória de Deus. Vamos expandir tudo isso que Deus tem usado. Sabe? E a
os seus olhos, ligar o seu pensamento com Deus e entender assim que Deus quer fazer um milagre na nossa natureza, na nossa vida hoje. Numa natureza às vezes egoísta, numa natureza às vezes ambiciosa, numa natureza às vezes ciumenta, numa natureza às vezes perversa. O Senhor quer pôr a mão e fazer um milagre. De uma maneira que os anjos, o céu olhará para a terra e contemplará o amor de Deus nessa terra. Feche seus olhos, ligue seu pensamento com Deus. A gente vai entoar uma oração ao Senhor, vamos dirigir uma oração a Deus. Querido Pai, nós estamos na sua presença, meu Deus, e bendizemos ao seu nome, porque grande é o Senhor sobre as nossas vidas. Deus, quão grandes são os milagres que o Senhor quer operar sobre cada um de nós. São coisas maravilhosas que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, Deus. E os talentos estão nas nossas mãos, Deus. A semente de talento na mão de cada uma dessas pessoas, no coração de cada um desses jovens, Deus. O Senhor tem nos dado oportunidades grandiosíssimas, Deus. O Senhor tem nos alcançado de uma forma assim inteiramente maravilhosa, e nós estamos aqui, meu Deus, para abrir a nossa mochila e apresentar ao Senhor os pães e os peixes que o Senhor vai nos dar. O talento que o Senhor nos deu para o louvor, o talento que o Senhor nos deu para o ensino, o talento que o Senhor nos deu, meu Pai, para a comunhão, para a liderança, o talento que o Senhor nos deu, meu Pai, para desenvolver as mais diversas atividades dessa cidade. Nós apresentamos isso ao Senhor e pedimos, Deus, que isso não seja para resolver a nossa vida, porque em Cristo a nossa vida foi na cruz resolvida, mas que isso seja, meu Deus, para que propósitos de Deus alcancem os caminhos de muitas pessoas. Então alcance pelas nossas mãos a vida de gente que está perdida, meu Deus, gente que está com fome, que o Senhor possa nos ensinar a levar o nosso pão a essa pessoa, e que seja a sua graça e o seu poder se manifestando em nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Vamos nos assentar e aplaudir a Deus, porque Ele é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Que eu tenho recebido dos céus para as pessoas que estão na terra, em nome de Jesus. Amém por isso? Amém. Que Deus converta cada dia a nossa vida nos propósitos de Deus, e que tudo seja para o propósito dele, que tudo que chegou na nossa mão alcance um fim que foi por Deus determinado, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê luz para isso todos os dias, em nome de Cristo. Irmãos, a gente quer aproveitar o ensejo e apresentar a Deus as nossas contribuições. As pessoas que trouxeram as suas ofertas podem pegar lá em mãos, os irmãos vão recolher, e que Deus esteja operando a graça e a luz dele sobre cada um de nós. Pegue o voto que você fez, a oferta que você trouxe, e que você quer manter por essas contribuições. Então, se você trouxe, é a hora de nós oferecermos a Deus. Não ofereça para ser abençoado, ofereça porque você foi abençoado. Amém, irmãos? Se a gente dá isso aqui para receber uma bênção, nós estamos perdidos, sabe? Porque nós somos muito falhos para receber a partir do que nós damos. Aleluia. Imaginou já o tanto de coisa que nós estamos devendo? Então nós já não receberíamos mais nada, já estaríamos bloqueados. Então nós estamos dando porque Deus recebeu, e estamos dando hoje porque sabemos que isso nunca vai fazer falta, uma vez que o Deus que me deu para dar hoje é o Deus que vai prover a minha vida para alguém. Então, se você crê nessa palavra, você pode depois estar na sala. Feche seus olhos, sentado mesmo, e a gente quer consagrar essas contribuições a Deus. Pai, ao Senhor nós apresentamos a contribuição de cada uma dessas pessoas. Seja a tua graça e a tua luz, trazendo, meu Deus, direção, trazendo virtude. Que seja o Senhor, meu Deus, pela unção do teu Espírito, operando maravilhosamente sobre cada uma dessas pessoas. Que a oferta que nós oferecemos hoje, Deus, possa ser uma bênção na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos vão passando para recolher as nossas contribuições, depositem na salva, e que Deus esteja iluminando e direcionando a todos nós, em nome de Jesus. Recolhendo as ofertas, o Espírito Santo revela uma mulher, e assim Deus está colocando as mãos dele para fazer uma obra sobre a vida de alguém, e esse alguém tem estado assim nas suas orações esses últimos tempos. Você tem orado ao Senhor, e Deus diz que as mãos do Senhor estão operando a favor daquela pessoa. Um grande propósito de Deus se cumprirá, e você se surpreenderá com isso, em nome de Jesus. Você pode crer, crer no que o Senhor está fazendo. Amém por isso? Lá atrás uma mão levantou. O Senhor abençoe, em nome de Jesus Cristo. Receba pela fé em nome de Cristo. Pode aplaudir a Deus. Tem uma irmã e tem dois irmãos. O Senhor põe as mãos dele na casa dessas três pessoas. glória.
essas 3 pessoas? É uma irmã e 2 irmãos. O Senhor está provendo, em nome de Jesus. Cadê os 2 irmãos? Levante a mão. Aqui tem um. O Senhor está provendo a bênção dele. Tem uma pessoa ainda. Você quer a bênção de Deus? Levanta as mãos. Recebe, em nome de Jesus. O Senhor põe as mãos dele e abençoa os seus caminhos nesse dia. Irmão, o Senhor revela 5 pessoas que saem em nós. Deus está te despertando hoje para algo que Deus tem colocado nas suas mãos e o propósito que Deus tem em relação a isso que Deus tem confiado nas suas mãos. O Senhor vai te dar direção, sabe? O Senhor vai te dar luz em relação a essas coisas. 2 levantaram as mãos. Tem 3 pessoas, uma que receba, em nome de Jesus, esse rapaz, toma posse da bênção de Deus. Tem uma, recebe, é encostada aí, toma posse da bênção de Deus para sua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo revela uma força do inimigo que tem lutado para operar uma angústia insistente no coração de 3 pessoas que estão aqui. E Deus está repreendendo esse mal e está te livrando hoje, sabe? O diabo tem lutado nisso. Recebe, o Senhor abençoa o seu coração hoje. Em nome, recebe, moça. O Senhor abençoa o seu coração hoje. Tem outra pessoa que o Senhor está chamando. Levanta as suas mãos e receba isso, porque o Senhor traz da paz dele, da alegria, do Espírito sobre o seu corpo leva. O Senhor te dá a bênção hoje. O Espírito Santo leva 2 pessoas que estão no nosso meio. 2 pessoas que estão aqui. Jesus visita alguém. O Senhor está colocando as mãos na vida daquela pessoa. E assim, Deus está criando uma circunstância para a salvação. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E você vai orar, você vai intensificar suas orações, sabe? Um propósito assim, de salvação mesmo pela sua casa, pela sua família. Pode orar, que Deus está criando, sabe? O Senhor está criando uma obra para as salvações. E Jesus vai cumprir isso, em nome de Jesus Cristo. Leva, o Senhor leva a paz, a graça dele. O Senhor está chamando mais uma pessoa, que é a vitória de Deus. Levanta as mãos. Cadê a mão revelada pelo Espírito? Lá atrás uma mão levantou. Leva a bênção de Deus, em nome de Jesus Cristo, irmão. Toma posse da bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? A gente estava na igreja e assim, tem um irmão lá na igreja que tem um filho que está envolvido com drogas. E esse irmão precisava assim de uma obra mesmo na vida desse filho dele. E a gente começou a orar nesse propósito. Deus foi guiando e assim abriu as portas de uma casa de recuperação para esse menino. Então a gente ligou para o irmão e falou: ó, Deus abençoou, ele tem a casa e a vaga está lá. O irmão foi, buscou ele, estava morando na rua, o menino, para levar, e assim, super disposto. No dia seguinte, na hora de levar para a casa de recuperação, o rapaz assim empinou a carroça dele e falou que não ia mais. E gerou esse desconforto, porque a vaga estava lá reservada para ele. Aí, no segundo dia, na hora do culto lá na igreja, ele levantou para trás para tomar água, e de trás ele foi embora, desapareceu. Eu perguntei ao irmão no dia: cadê o fulano? E assim, o menino tinha desaparecido, pastor, ele desapareceu. Fiquei muito chateado, mas agora está na mão de Deus. Vou atrás mais não, eu vou ficar orando, Deus vai pôr nas mãos. Tipo, orando, sabe? Passaram assim quase um mês. E eu estou lá na igreja, de repente o irmão chegou e falou: pastor, eu preciso compartilhar algo que aconteceu. O que foi? Eu estava em casa hoje, e de manhã, e de repente bateu no portão. Quando eu fui lá abrir, era meu filho. O menino estava forte, estava limpo, barbeado, cabelo cortado, uma roupa bem limpa. Isso é tudo contrário do que o filho estava um mês atrás. E o menino chegou lá na porta de casa, me chamou, falou assim: estava passando lá em casa para me avisar que estava bem, estava em Anápolis, tinha que responder umas coisas em Anápolis, e estava numa casa de recuperação. Aí o pai dele contando que ele saiu da igreja naquele dia e estava indo, sabe lá para onde? Sabe, para buscar droga para usar? E ele encontrou uma freira no meio do caminho. E a freira começou a conversar com ele e convenceu ele a levá-lo para uma casa de recuperação. E direcionou ele para essa casa, e lá ele está sendo recuperado das drogas. São milagres de Deus, são a obra do Senhor. E eu estou testemunhando isso porque, assim, por direção do Espírito Santo. Porque tem 5 pessoas que Deus vai fazer algo que os seus olhos vão encontrar um milagre no mundo. O Senhor mostra 5 pessoas que você está assim, num estado de cansaço de uma situação. Sabe? Igual aquele irmão. Eu já entreguei na mão de Deus, assim, sei que vai virar.
Eu lavei nas mãos. E as mãos de Deus estão trabalhando. Deus me diz que na sua casa vai chegar a graça de Deus, uma providência de Deus, uma transformação do Senhor para a vida de algumas pessoas. Você vai lembrar que o Senhor é Deus. Você vai levar esse seu testemunho em nome de Jesus. Irmão, quando o nosso braço não faz, o de Deus faz. E a gente não precisa ter. Então, Deus está dizendo isso para curar a ansiedade de 5 pessoas. Você pode dormir em paz, porque o que os seus olhos não alcançam, o de Deus alcançou. E as mãos de Deus cuidam. Quando você não consegue cuidar, você pode ficar em paz. Você pode ficar em paz. Fica em paz, durma em paz, irmão. Você não precisa se preocupar com esse seu filho. Durma em paz, olhe por ele e durma em paz. Porque o Senhor está fazendo uma obra nessa causa. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Não precisa levantar as mãos. Leva isso para sua vida. O milagre vai chegar lá. Você vai voltar para testemunhar isso em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Pai Todo-Poderoso. Gente, muito bom para testar. E esse propósito é a nossa família. Então, a gente quer clamar mesmo assim pela nossa casa. E eu quero que você coloque a mão no ombro da pessoa que está aí do seu lado. Você vai orar pela sua casa e pela casa do irmão que está aí do seu lado direito. Tá certo? Então, vou orar pela minha casa e pela casa do irmão da direita. Eu quero que você ore assim, para Deus iluminar a sua casa, para Deus colocar as mãos sobre a casa desse irmão aí, guardar a vida dele, salvar aquela família, e é certo que o Senhor vai fazer um grande milagre. Então, olha para cá, ore com convicção. Inclusive, tem alguém lá que está precisando muito de oração. Quero que você olhe para o irmão que está do lado e fale assim: irmão, é o Pedro. Ora com o Pedro, porque ele está dando um trabalho terrível lá em casa. Amém? E esse irmão da direita, vai orar pelo Pedro, pelo João, por essa família. Sabe? Peça essa oração aí agora. Nós oramos uns pelos outros e o Senhor faz uma grande obra. Vamos orar então pela nossa casa?